Uma saudação muito especial para todos. Que alegria estarmos aqui reunidos ao redor do Deus vivente. E que maravilhoso, porque é uma maravilha, como diz um coro, que Deus esteja aqui dentro do nosso coração e que nesse momento esse poder divino nos envolva. E o reino dos céus se aproxima cada dia mais do nosso coração. Glórias ao nosso Deus. Bem-vindo a todos. Felicidade neste momento. As pessoas estão chegando nas congregações, os irmãos, as irmãs, as pessoas também que Deus traz pela primeira vez. Viemos festejar o caminho da eternidade e para aprender da mão do Deus vivente. Glórias ao Pai Celestial. Vamos nos dirigir a Deus. Aproveitamos que Ele está próximo. Aproveitamos sua presença. Vamos fazer bom uso desse privilégio que Deus está perto de sua igreja. Digamos ao Deus da sabedoria para que nós possamos fazer a sua vontade, porque Deus merece a honra, porque Deus merece a glória, porque Deus merece o louvor. Bendito seja o nosso Deus, bendito nosso Pai Celestial. Oremos ao nosso Deus, divino Deus, Deus glorioso, Pai Santo, Deus eterno, Pai soberano. É importante entender que tu estás presidindo esta reunião. É importante saber e compreender e desfrutar que estamos no meio de um evangelho vivo, de um evangelho que se move com o poder do seu Espírito. E agora, Deus Santo, apoiados nesta verdade e nos sujeitamos a ela, porque pedimos que desce sobre nós, que tu se manifeste, que o Senhor nos enchas com teu poder, que tu nos liberte, que nos abras a mente, que nos abras o entendimento, para que recebamos suas bênçãos e que seja o Senhor mesmo semeando nos nossos corações, abrindo espaço nos nossos corações, para que a sua boa semente possa chegar bem profundo em nossos corações, para que seja, Senhor Deus, o nosso coração fazendo a sua vontade e sermos permanentes, constantes contigo na eternidade. Bendito o Senhor, poderoso gigante, Deus de Israel. Senhor, que alegria, a paz, a alegria que sentimos neste lugar, porque nos brinda a tranquilidade de estarmos aqui atentos à sua mensagem que liberta. Limpa nossas almas, porque seremos limpos por sua palavra, para que sejamos melhores e damos frutos para ti. Abençoa a sua igreja em todo o mundo, Senhor, essa congregação que o Senhor mesmo alargou, estendeu. Senhor, respalda cada dia mais seus filhos. Derrama desse benefício por sermos aperfeiçoados por sua palavra. Manifesta-se, Senhor, no meio de nós. Glorifica-te, Senhor. Acompanha-nos. Fica conosco, Senhor. Pai eterno, te pedimos, glorioso Rei, em no nome glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e bendito para sempre. Seja o nome do nosso Deus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras, vamos abrir a Bíblia com entendimento, como nos tem ensinado, através do Espírito Santo, com esforço, sabedoria, meditando no que vamos ler, sentindo o que vamos ler, porque as Escrituras vivem quando nós abrimos o coração para ler, e esse ato tem o poder de libertar. Glórias a nosso Deus. E uma saudação muito especial. Hoje estamos muito felizes, pois hoje nos acompanham vários irmãos de diferentes lugares do mundo. Tem irmãos de Alemanha, bem-vindos, irmãos da Inglaterra, irmãos da Colômbia, de Pasto, Nariño, na Colômbia, mas aqui também do país, em Massachusetts, e muitos lugares. E essa congregação tem se estendido, e nós desfrutamos dessa glória do Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, primeiro dos Evangelhos, livro de Mateus, capítulo 6. E vamos buscar ali, irmãos, o versículo 24. Vamos ler todos até o versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 24. E vamos fazer essa leitura para a glória e honra do nosso Deus. Diz a Bíblia: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e amará outro, todos juntos, ou se devotará a um e menosprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber,
nem com vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta? Não valeis vós muito mais do que elas? E qual de vós poderá, à força de se preocupar, acrescentar à sua estatura um só centímetro? E porque você inquesteis pelo que vestes, considerais os lírios do campo como crescem, não se fadigam, nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em meio a todo o seu resplendor, vestiu-se como um só deles. Pois, se a erva do campo, que hoje existe e amanhã se lança no forno, Deus a veste assim, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios é que preocupam. Pois vosso Pai Celestial sabe que tereis necessidade de todas essas coisas. Mas buscai, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glórias e louvores a nosso Deus. Os convido agora, irmãos, que podem se sentar, porque essa leitura tão maravilhosa, vamos cantar um hino tão bonito que tem tudo a ver com essa passagem linda. O hino 110, Ele cuidará de mim. Hino 110. Triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad.
Glória à palavra do nosso Deus. E celebremos também este cuidado, porque é tudo para nós. Cantando também o hino 245, Deus cuidará de ti. Hino 245. Afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. A sua igreja te dá graças, Deus poderoso, porque contigo, meu Rei eterno, nada nos falta. Aleluia, glórias a nosso Deus. Senhor, tira todo afã, toda ansiedade, toda pressa, toda insegurança. Nesses tempos de afãs, de angústias, de incertezas, o Senhor nos acolhe em sua igreja, para que através do seu amor possamos entender que temos paz, que sobrepassa todo entendimento humano. Glórias ao Pai Celestial. E isso ensinou o Senhor a uma irmã de uma maneira muito fácil, com seu poder único e sem igual. Ela conheceu a igreja, ficou maravilhosa, porque através do dom da profecia, Deus a edificou, esquadrinhou seu coração, falou a sua vida. Mas ela era uma mulher de negócios, com muitos negócios, tinha sua agenda muito cheia. E ela pensava, como eu vou fazer para entregar a esse lugar maravilhoso? Tu me dissestes que me entregasse, que te desse tempo, e o Senhor fez algo maravilhoso. Um belo dia, ela recebeu uma carta do seu banco, no qual havia liquidado toda a sua dívida. Tudo foi perdoado, essa dívida de hipoteca que ela tinha, quase uns $100.000, que Deus liquidou. Glórias ao nosso Deus, completamente pago. Para que isso? Para que ela levasse essa carta lá na congregação e dizia, Senhor, isso fez Deus. E para que eu dedicasse a Ele, para que eu parasse de ter tanto afã, para que eu entendesse que Deus é paz. E quando se dá o primeiro lugar a Deus e busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o Senhor nos dá paz e gozo e plenitude e bênçãos. Glórias a nosso Deus, glórias ao Senhor. Assim que esse é o convite de Deus. Por isso que a igreja tem esse trabalho maravilhoso através da internet, porque através também deste meio que Deus criou, para dar um bom uso dele, nós podemos também acessar os canais de YouTube, nosso canal de YouTube, idmji.org, e nosso canal também, Maria Luísa Oficial. Estão ali muitos ensinamentos
de palavras de edificação, de palavra de vida, de ensinamentos de 8, 10 minutos, edifica, nos tira o afã, nos tira a ansiedade, nos tira da pressa e nos faz descansar no caminho de Deus para sermos adoradores em espírito e verdade. Glórias ao Pai Celestial. Testemunhos muito lindos, doutrina pura, ensinamentos que mudam a nossa mente, o nosso coração. E ali desfrutamos da nossa irmã Maria Luísa, também na internet, na página da igreja www.idmji.org, e aí podemos acessar e desfrutar desse material tão lindo, gastando nosso tempo com as coisas de Deus, apartando a Deus esse tempo de qualidade para que nos edifiquemos e nos libertemos com os testemunhos, com as maravilhas, com os ensinamentos, com os estudos bíblicos. E, além do mais, estamos aqui congregados fisicamente, repassando todos os ensinamentos para a bênção nossa mesmo, para que o nome de Deus seja louvado e glorificado. Glórias ao nosso Deus. Os convido agora que fiquemos de pé. Vamos cantar coros? E continuando com essa meditação do dia de hoje, vamos cantar um coro muito lindo, como se Deus falasse ao nosso coração. Como se Deus nos falasse, que o título é Se Meu Povo Me Buscar. É o coro número 102. Se meu povo me buscar. Si meu povo me buscar e orar a mim, se meu povo me buscar e orar a mim, eu ouvirei e responderei, e nunca terá falta de nenhum bem. Eu ouvirei e responderei, e nunca terá falta de nenhum bem. Se meu povo me buscar e orar a mim, se meu povo me buscar e orar a mim, eu ouvirei e responderei, e nunca terá falta de nenhum bem. Eu ouvirei e responderei, e nunca terá falta de nenhum bem. Glórias e louvores a nosso Deus. Eu sei, irmãos, que nós temos vistos e vivido também muitas circunstâncias. Vimos o Senhor pagar o estudo dos nossos filhos, também quando o dinheiro coloca dinheiro em contas bancárias. Faz também com que alguém desconhecido em algum lugar do mundo envie um dinheiro para cobrir a necessidade de algum filho seu. Glórias a nosso Deus. Vimos testemunhos assim. Assim como o Senhor alimentou Elias naquela caverna, assim também o Senhor faz com que pessoas que chegam à igreja pela primeira vez, como uma mãe que chegou à igreja angustiada porque não tinha o que dar de comer aos seus filhos, e o Senhor lhe disse: não te preocupes, eu estarei cuidando de ti, te darei do meu poder. E ela saiu, foi à igreja, e quando ela voltou, porque ela não tinha o que comer, mas quando chegou, viu a mesa servida para ela e para os seus filhos. Glórias a nosso Deus. Milagres, maravilhas, curas, para que estejamos sempre perto do nosso Deus no reino dos céus, e vamos dar graças a esse Deus maravilhoso. Que toda a congregação abra o coração e dê graças ao Senhor, que com seu amor e misericórdia cuida de nós. Digamos: Senhor Deus da glória, Deus amado. E vamos também aproveitar esse momento, Senhor, para falarmos das ofertas, dos dízimos, mas te damos a graça, Senhor, por teu infinito amor, por tua misericórdia. Senhor, por nos ter chamado neste lugar e nos ensinaste esse caminho de amor, de paz, felicidade, gozo. Por nos ensinar, Senhor, que somos uma nação santa, um real sacerdócio, que estamos chamados para divulgar as virtudes do seu reino, nos despojando de toda ansiedade, de toda afã, de toda insegurança, de toda dúvida, a nos entregarmos a Ti, em plena confiança, desfrutamos de tudo que Tu tens. Incontáveis bênçãos, Senhor. Isso falamos no material, mas também dizer do espiritual, do repousar em Ti, esse repouso espiritual, de descansar em Ti, de ter ânimo, desejo de vida, de seguir adiante, sentir a nossa vida feliz contigo, Senhor. Saber que temos uma meta que muitos desconhecem,
que muitos caminham sem rumo, mas nós caminhamos guiados por Ti, Mestre Divino, porque nos quer aperfeiçoar, para nos entregar essa salvação eterna. Glórias a Teu nome poderoso, no qual Tu, Senhor, nos edificas e se manifesta em nossas vidas muito próximo de nós, falando conosco em sonhos, em visões, em profecia, através da mesma doutrina, Senhor, que aprendemos de Ti. Temos essa vantagem que o Senhor mesmo nos revela esses ensinamentos maravilhosos. Não há mudança, não há contaminação na Sua palavra, porque ela é pura, Senhor, é certeira, porque nos levará à Sua bênção maravilhosa, à salvação. Obrigado, Senhor, por instituir essa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por fazê-la crescer do jeito que o Senhor faz. Graças pela ajuda do Seu Espírito Santo em nossas vidas, por tudo que nos gozamos aqui na Tua presença, por essas bênçãos maravilhosas, Pai. Tudo te dizemos, ó Pai, tudo te expressamos, Senhor. Também a oferta e o dízimo. Multiplique, Senhor Deus, para que essa obra possa seguir crescendo em muitas nações, Senhor. Receba nossos dízimos e ofertas no nome santo do nosso Deus eterno, Senhor. Que a glória e a honra seja nosso Deus. Finalmente, antes do ensinamento, vamos também cantar um coro ao Senhor, o coro 152, Traga, Senhor, a Ti. Coro 152. Trala, Senhor, a Ti, trala-as ao Teu redil. Essas almas perdidas que andam sem vida, Senhor, sem Ti. Essas almas perdidas que andam sem vida, Senhor, sem Ti. Trala, Senhor, a Ti. Não as deixes jamais. Elas andam alegres, mas suas almas não têm paz. Elas andam alegres, mas suas almas não têm paz. Trala, Senhor, a Ti, trala-as ao Teu redil. Essas almas perdidas que andam sem vida, Senhor, sem Ti. Essas almas perdidas que andam sem vida, Senhor, sem Ti. Trala, Senhor, a Ti. Não as deixes jamais. Elas andam alegres, mas suas almas não têm paz. Elas andam alegres, mas suas almas não têm paz. Glórias a nosso Deus. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz as Escrituras que o Senhor Jesus Cristo mesmo constituiu apóstolos, evangelistas, mestres, pastores. E esse é o mesmo Jesus Cristo que governa e preside essa igreja e que colocou nossa irmã Maria Luísa, nossa mestre, para nos ensinar a palavra. E agora eu vou vos deixar com ela. Deus abençoe grandemente, irmãos. Nossa amada irmã Maria Luísa aqui conosco. Que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe a todos, irmãos, irmãs, pessoas recentes, pessoas pela primeira vez, que se unem a este ensinamento nestes momentos maravilhosos, onde estamos aprendendo de Deus e também repassando os atos, todos os eventos e acontecimentos que viveram
os primeiros apóstolos, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo teve seu início. E nós nos maravilhamos com a leitura de Atos dos Apóstolos. Portanto, que neste dia podem sentar-se. Deus abençoe também os irmãos que estão comigo no dia de hoje. Também cumprimento com muito carinho a todos. E nós temos vindo deleitando-nos neste maravilhoso livro dos Atos dos Apóstolos, vendo como as maravilhas de Deus manifestaram-se naquele tempo e comparando com nossa vida de hoje, que levamos no Senhor, desses anos que já Deus permitiu-me viver na igreja, comparando que Deus é o mesmo, e da forma como Ele se manifestou naquele tempo, falando como de 2000 anos atrás, na época do Senhor Jesus Cristo, comparando que hoje também o Espírito Santo, de igual maneira, está se manifestando entre nós, e Deus gostaria de manifestar-se mais profundamente, só que nossa carne, às vezes, não nos permite que Deus venha morar, ou o Espírito Santo se manifeste como Ele gostaria. Mas nós estamos aqui nessa luta, estamos na luta, estamos cada dia insistindo, lutando, trabalhando, desejando seguir em frente e passar por cima das dificuldades, tropeços, dos momentos difíceis, dias ruins, mas lutamos para que possamos alcançar essa perfeição que o Senhor prometeu, aquela perfeição que, quem sabe, os apóstolos, os primeiros apóstolos alcançaram, assim como dizia Paulo, já tudo fiz, já terminei minha carreira, já não tenho nada o que fazer, vou-me deste mundo. Isso que Deus fez naquele tempo, por isso digo, aperfeiçoou a seus apóstolos, a seus discípulos, a todos aqueles seguidores na igreja primitiva. Hoje o Senhor, de igual maneira, também nos prometeu e está nos aperfeiçoando. Nós devemos deixar que nosso coração seja disposto para Deus, para que Ele nos aperfeiçoe, porque é isso que nós queremos. Andar a vida santa, andar a vida reta diante de Deus. Agradar a Deus em tudo. Converter-nos a Deus de coração. Assim como uma pergunta que me fizeram, alguém me perguntou o que significava a palavra conversão quando o Senhor diz a uma pessoa ou o pregador ensina que tem que converter-se a Deus, que devemos nos converter a Deus. Quando o Espírito Santo em profecia também diz, tem que converter-se a mim. E a pessoa não entendia o que significava essa palavra conversão. Bom, aí demos uns exemplos muito simples, uns exemplos de creche, dos que ingressam na creche, no primeiro ano do ensino infantil. Um exemplo simples de como faríamos para converter o leite no queijo ou no soro, que se chama em português, não é? O soro, o queijo. Que como se faz para converter o leite nestes dois elementos? Então, pois falamos que isso era bom com um produto químico, bom com algo colocam, um probiótico, quem sabe. E o leite, então, separa o líquido e fica o sólido. Então, dizemos, converteu-se? Sim. Claro, esse leite converteu-se e agora tem um queijo muito gostoso. Ou também temos o líquido, o soro, que já não é leite. Isso nós entendemos por converter-se. E assim, todas as coisas, os que estudam a química, por exemplo, que tem que converter muitos produtos, muitos elementos, de uma maneira em outra, e assim a ciência, a tecnologia, trabalhando nisso das conversões. E
E com este exemplo simples, eu lhe explicava a esta irmã que me fazia pergunta, ou um irmão. Então, eu lhe dizia, nós os humanos, quando Deus nos diz que nos convertamos, ou que tem que converter-se a Deus, é porque você é um homem ou uma mulher que está vivendo em pecado. Sua alma está contaminada, seu espírito, contaminados pelo pecado que está vivendo. Anda sem Deus. E quando chega ao conhecimento do Senhor, quando Deus lhe fala, quando o Espírito Santo chega, lhe fala, Deus chega ao coração dessa pessoa, sente às vezes o desejo de chorar e se emociona. E quando menos pensamos, há um mês ou aos 2 meses, já vemos outra pessoa diferente e diz: eu era má, estava fazendo e vivendo nestes e nestes pecados, e agora já Deus me mudou, me transformou, eu sou outra pessoa, já não faço isso, já não penso assim, já me controlo. Um diz se converteu-se a Deus. E a pessoa segue assim sua vida e continua na igreja, e à medida que vai ouvindo doutrina, que vai lendo a Bíblia, vai orando, Deus vai lhe falando, então a pessoa continua transformando-se, continua mudando, até que chega a uma conversão total para nosso Deus. Eu creio que vocês experimentaram essas mudanças em sua vida espiritual. Vocês experimentaram que converteram-se, que estão se convertendo. Alguns ainda falta, mas isso é o que é a conversão? Apartar-se um do mal para viver a vida santa, deixar-se de ser mal para ser bom, para ser misericordioso e fazer o bem. É isso, a conversão é algo tão simples. Então aquela pessoa, pois não sei se era recente e não entendia o que era converter-se, mas diz que constantemente na igreja ouve que Deus lhe diz que tem que converter-se porque não se converteu a Deus. É muito fácil, é muito simples e nós devemos dispor nosso coração para isso. Porque Deus é poder, Deus vive e Deus nos fala hoje. Deus fala hoje. As pessoas dizem sim, Deus fala hoje através da Bíblia. Somente. E não. Deus nos fala, sempre tem nos falado através da Bíblia, mas também o Espírito Santo nos fala. E Deus nos fala que não nos esqueçamos que por sonhos e por visões, Deus fala ao homem. Naturalmente que nós aprendemos da Bíblia, que teve na antiguidade pessoas que tiveram sonhos fantasiosos ou visões erradas de que o diabo, quem sabe, os enganava. Ou falava as coisas de seu coração. Isso existiu, os falsos profetas. E nessa época do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, quando o Espírito Santo está entre nós, provavelmente também o inimigo, o diabo, ele também vai pôr seus espíritos mentirosos e enganadores para tentar enganar aquelas pessoas que não se converteram a Deus. Para os que não se convertem, perigoso que o espírito mau os engane. Para os que se converteram e entregaram seu coração ao Senhor, então Deus guarda e protege, e Ele sempre está pronto para ajudar-nos. Assim, nós da Bíblia aprendemos muitas coisas, aprendemos o plano de Deus, a obra de Deus, mas também vemos a obra do inimigo que vem contra nós. Por isso é necessário aprender a doutrina, para distinguir o bem e o mal, e para saber o caminho errado e o caminho reto, e assim nós podermos discernir todas as coisas e não nos deixar enganar, e seguir em frente por este caminho reto que o Senhor nos está traçando. Portanto, que a honra e a glória para o nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia e por Ele estar atento a nós em tudo. Devemos amar a nosso Deus. E hoje vamos abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 22. Outra vez estou com vocês com Atos dos Apóstolos, capítulo 22, que é do verso 1 ao 30.
Estarei aqui novamente, estamos aqui para ler, para ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Temos lido já os últimos capítulos acerca do apóstolo Paulo, quando, pois, foi perseguido, ele ali pregando o evangelho. E no capítulo 21, nós vimos que o apóstolo viajou a Jerusalém para pregar o evangelho ali em Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá. Bom, eu digo era, estamos falando daquele tempo. Hoje, creio que também é a capital de Judá. E, é uma cidade histórica, bíblica, é a cidade de Jerusalém. E capital de Judá. E recordemos que Deus formou seu povo de Israel com 12 tribos. Mas entre as 12 tribos, ele escolheu uma tribo para fazer seu templo, onde Deus iria se manifestar. E essa cidade, pois, foi Jerusalém, a cidade preferida pelo Senhor. E por isso, ali foi onde o Senhor Jesus Cristo esteve pregando sua palavra. Portanto, que o apóstolo Paulo também, quando começou a trabalhar com a pregação do evangelho, ele também tomou a decisão de viajar a Jerusalém para encontrar-se com os outros apóstolos e também evangelizar e falar às pessoas. Assim que no capítulo 22, no verso 1 diz: varões, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós. E ouvindo que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e ele lhes disse: certamente sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então, vejam que o apóstolo Paulo está aqui dando suas referências de sua preparação intelectual, porque realmente que Paulo foi um homem preparado, com os melhores mestres da época, diz que Gamaliel, e foi instruído na lei de Moisés, muito zeloso da palavra de Deus. E disse-lhes: assim como vocês são zelosos da palavra de Deus, e por isso me perseguem, por isso estão me perseguindo. Mas mais adiante eu vou lhes falar e vou lhes explicar. E diz, no verso 4 diz: e persegui este caminho, quer dizer, o caminho do evangelho. Paulo vai narrar seu testemunho, de que maneira foi que ele se converteu ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz: e persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando à prisão tanto homens como mulheres, como também me é testemunha o sumo sacerdote e todos os anciãos, de quem também recebi cartas para os irmãos, e fui a Damasco para trazer presos a Jerusalém, também aos que estivessem ali, para que fossem castigados. Era o que fazia Paulo, perseguindo a todos os crentes e aos pregadores e aos apóstolos que o Senhor Jesus tinha enviado a pregar o evangelho. E Paulo diz que ele estava ali como este perseguidor. Ele começa a narrar dessa maneira seu testemunho. Já no verso 6 diz: mas aconteceu que quando ia, quer dizer, depois de ser o perseguidor que levou homens e mulheres à prisão, que entregou as pessoas, pois para que os castigassem, as castigassem, diz: aconteceu que quando ia de caminho, ao chegar perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, uma grande luz do céu me rodeou. Então caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu então respondi: quem és, Senhor? E me disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Glória a Deus, louvado é o Senhor. Este milagre prodigioso, este é um milagre prodigioso. Ia Paulo, ou Saulo, que se chamava naquele tempo,
em seu cavalo para perseguir aos cristãos, para fazer-lhes mal aos discípulos do Senhor. E diz que era quase meio-dia, quando essa luz do céu o rodeia e ele cai no chão. E ele diz que, quem és? Ouviu a voz quando disse, por que me persegues? Lógico que Paulo se assustou, se angustiou, ficou como espantado, porque ele diz, essa voz de onde sai? Quem está me falando? O que é o que está acontecendo? O que está sucedendo? Porque ouço essa voz que me diz, Saulo, por que me persegues? A voz não lhe disse, Saulo, porque está perseguindo aos crentes, aos cristãos, aos discípulos, porque os persegue? Não. Disse-lhe, me persegues. Porque o Senhor dizia, aquele que esteja contra tu, que vai prejudicar-te a ti, não faz a ti, senão a mim. Isso o Senhor o disse em muitos lugares da Bíblia. Que todo aquele mal que fazem a um filho dele, por pregar sua palavra, diz que esse mal não vai para o Filho do Senhor, mas para o mesmo Deus. As pessoas estão contra o Senhor. E por isso ele dizia, não me persigas, ou por que me persegues? E é quando ele diz, quem és? E ele diz, eu sou Jesus de Nazaré. Paulo ou Saulo havia ouvido que o Senhor Jesus tinha subido aos céus e que estavam ali pregando, seus apóstolos, seus discípulos, pregavam o evangelho. Mas o Senhor lhe disse, eu estou aqui. Eu sou o que está aqui, o que te fala. E diz no verso 9, os que estavam comigo, é o relato de Paulo, de Saulo. Os que estavam comigo certamente viram a luz, a viram, e se espantaram, mas não entenderam a voz do que falava comigo. E disse, que farei, Senhor? E o Senhor me respondeu, levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirão tudo o que é ordenado que faças. Como eu não via, por causa do resplendor da luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Quer dizer, ele ficou cego imediatamente. No 12, então um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali habitavam, vindo ter comigo e aproximando-se, disse-me, irmão Saulo, recobra a vista. E eu naquele mesmo instante recobrei a vista e olhei para ele. Ele disse, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eles eram os pais de todos os israelitas ou de todo o povo de Israel. Abraão, Isaque, Jacó. E diz aqui, ele disse, o Deus de nossos pais te designou para que conheças sua vontade e vejas o justo e ouças a voz de sua boca. Que maravilha! Nós não podemos duvidar dessas experiências maravilhosas que viveu Paulo. Não podemos duvidar. Por que não podemos duvidar? Porque hoje Deus nos tem comprovado com muitos sinais, uma e centenas de vezes, que Ele existe, que Ele vive e que Ele se manifesta naqueles que o seguem de coração. No verso 15 diz, porque hás de ser testemunha, diz aqui o Senhor, por meio deste profeta Ananias, diz, porque hás de ser testemunha, quer dizer, testemunha do Senhor Jesus, testemunha do Evangelho, diante de todos os homens. Já não seria testemunha da lei de Moisés, senão do Evangelho de Cristo. Será testemunha a todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, pois, por que te demoras? Levanta-te e batiza-te e lava teus pecados, invocando o seu nome. Ordenou-lhe que teria que ser batizado em água e arrepender-se, confessar seus pecados e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
tinha Paulo que fazer isto para demonstrar a todas as pessoas ou as testemunhas que estavam com ele, esse dia, nessa ocasião, demonstrar-lhes que ele havia crido no Senhor, tinha se convertido ao Senhor Jesus Cristo, porque já tinha aceitado, desde este momento, que já não estaria mais pregando a lei de Moisés ou a defendendo, senão estaria pregando o evangelho do reino dos céus. E diz aqui, Paulo, em seu relato de conversão, diz no verso 17, me aconteceu que, voltando para Jerusalém, quando orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi ao que me dizia, quer dizer, viu ao Senhor. Diz, apressa-te, quer dizer, uma visão. Ele, quando diz que teve como um êxtase, teve também uma visão, e neste momento viu ao Senhor, e o Senhor lhe falou, diz, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. O Senhor sabia que os habitantes de Jerusalém eram pessoas de duro coração, incrédulos, que não tinham aceitado o evangelho, não aceitaram a palavra do Senhor Jesus Cristo quando lhes pregou, senão que, ao contrário, entregaram-no aos malfeitores para que eles matassem ao Senhor. O Senhor Jesus viu aí o perigo de que Paulo não deveria estar em Jerusalém, porque o Senhor já sabia como eram seus habitantes. Duros de coração, incrédulos, rebeldes, insensatos, quem sabe. E aqui lhe ordena que saia de Jerusalém. Mas antes aqui de continuar, lendo estes versos, eu vou ler um pouquinho sobre o que o Senhor Jesus opinou acerca de Jerusalém quando o Senhor Jesus Cristo estava pregando o Evangelho. Aqui em Lucas 13, 22, sem perder Atos 22. Aqui em Lucas 13, 22, o Senhor Jesus, entre outras coisas, que estava pregando ali, naquele tempo, pregando ao povo, pregando-lhes, ensinando-lhes, e os seus discípulos ao seu lado ouviam. E passava Jesus por cada uma das cidades e aldeias, ensinando e prosseguindo o seu caminho para Jerusalém. E alguém lhe disse, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes disse, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o pai lhes deu um exemplo, uma ilustração, depois que o pai de família se tiver levantado e fechado a porta de sua casa, e estando fora, começardes a chamar à porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo vos dirá, não sei de onde sois. A porta está fechada? E diz no 26, então começareis a dizer, diante de ti temos comido e bebido, e em nossas praças ensinaste? Aqui o Senhor estava dando uma ilustração, que eles tinham que esforçar-se para entrar pela porta estreita, e a porta estreita era crer em Jesus Cristo como Salvador. E também quando diz que o pai de família estava ilustrando que o nosso Deus, que quando ele feche a porta, que quando já a pessoa queira, já é demasiado tarde, porque Deus lhe deu a oportunidade de salvação, falou-lhe, fez-lhe promessas, deu-lhe o Espírito Santo e os dons, e a pessoa não quis, então, diz que quando já queira, já é demasiado tarde. Diz que não esperamos isso, senão que sejamos constantes e fiéis no caminho do Senhor. E sigamos, é o que este verso 25 nos dá a entender. E por isso diz que não sejas que comeces a chamar Senhor, Senhor, abre-nos, porque estivemos contigo, temos comido, temos bebido. E outros dirão, Senhor, se tu nos destes os dons espirituais, eu profetizava na igreja. E terão pessoas que dirão, não, é que eu profetizava na igreja e até pelos de primeira vez.
porque creem que profetizar pelos de primeira vez é uma categoria, um posto elevado. E isso não é assim, senão que todos os dons são iguais, só que o profetizar pelos de primeira vez é para pessoas com maturidade, doutrina, para que possa orientar a esta pessoa que vem pela primeira vez, e ministrar-lhe a profecia e explicar-lhe e ensinar-lhe. Então, se faz dessa maneira, mas, pois todos os dons Deus lhes dá à pessoa como Ele quer. Mas aqui, as pessoas então vão dizer isso ao Senhor. Estivemos contigo, nos destes os dons, trabalhamos e impus as mãos, houve cura, Senhor, abre a porta. Diz, mas vos dirá, digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que fazem maldade. Por quê? Porque quando ouviram a palavra, quando estiveram participando da palavra, do caminho do Senhor, não quiseram ser fiéis de seguir constantes, senão que voltaram atrás e seguiram sua vida do mundo, porque as pessoas se cansam, as pessoas creem que é cansaço seguir o caminho de Deus. Quando tem 5 anos, se retiram, ou 10 anos, ou 15, se retiram da igreja, quando tem 20, mas não persistem. Tem que seguir no caminho do Senhor para que Deus um dia não tenha que fechar a porta e dizer-nos, não vos conheço. Então, dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo estava ensinando ao povo, ensinando-lhes a todos estes habitantes de Jerusalém, seus discípulos. E por isso, já no verso 28, lhes diz, ali haverá pranto e ranger de dentes, quando sejas menosprezados, quando já Deus não lhes abra as portas. E diz, e quando virdes a Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós serão lançados fora, dizia aos incrédulos daquele tempo, que eram os habitantes de Jerusalém. Diz, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Glória a Deus que esse verso 29 é a promessa que o Senhor Jesus Cristo disse, que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, do globo terrestre. Aqui já não estava falando o Senhor de um povo exclusivo, senão que estava aqui falando que de pessoas de todo o mundo, os do Oriente, os do Ocidente, os do Norte, os do Sul, que creem no Senhor, que se convertem a Deus e aceitam ao Senhor, eles sim estarão no reino com o Senhor e estarão desfrutando com Abraão, com Isaque e com Jacó. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Então aqui o Senhor está dando esta explicação, dizendo como são duros de coração estes habitantes de Jerusalém. Não querem aceitar, não quiseram aceitar. E diz no 30, eis que há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos, dizia-lhes então o Senhor aqui. Passamos aqui ao verso 34, ou bom, melhor eu vou ler rápido do 31 em diante, diz, naquele mesmo dia aproximaram-se alguns fariseus, dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Herodes era o rei, estava governando naquele tempo ali em Jerusalém, na Judéia, e diz, Herodes quer matar-te, sai. E o Senhor lhe responde, dizei a essa raposa, eu expulso demônios. Quer dizer, o Senhor tratou de raposa ao rei Herodes. E lhes disse, dizei a esta raposa, eu expulso demônios e realizo curas, ou faço milagres, curas, hoje e amanhã. E no terceiro dia também tenho que terminar minha obra. Como o Senhor dizendo aqui, eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. E por isso dizia, faço todos os milagres hoje, amanhã, e ao terceiro dia também termino a obra. Contudo, é necessário que hoje e amanhã e depois de amanhã continue meu caminho, porque não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém. E aqui no verso 34, o Senhor, o que ele fala a Jerusalém, que é onde eu queria chegar, quando o Senhor disse a Paulo, sai de Jerusalém, não esteja aqui em Jerusalém, porque o Senhor sabia quão duros, incrédulos, e sabia como eram eles e o que iria fazer com o apóstolo. Então, lhes diz aqui o Senhor Jesus, no verso 34, diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, e não quisestes. Eis que vossa casa
vos é deixada deserta. Quer dizer que desde aí em diante viveriam sem a manifestação de Deus. Porque Deus havia se manifestado na antiguidade com o povo antigo, tinha se manifestado com seus profetas, e com eles enviava mensagens ao povo. E o Senhor fazia milagres e sinais também naquele tempo. Mas já aqui em diante o Senhor diz: tua casa será deserta. E eu vos digo que de nenhum modo me vereis, até que chegue o tempo em que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Isso foi o que o Senhor disse a Jerusalém, por ser eles incrédulos. E a eles era aos que o Senhor, nosso Deus, havia enviado ao Senhor Jesus Cristo para pregar-lhes a este povo e a essa cidade de Jerusalém, a este território da Judéia. E por isso é que o Senhor dizia que ele veio para pregar às ovelhas de Israel, mas eles não escutaram, não quiseram ouvir a palavra do Senhor. Então aqui voltamos aos Atos, capítulo 22, do verso 18, quando ele diz, Paulo diz que viu o Senhor, e o Senhor lhe diz: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Os de Jerusalém nem sequer aceitaram o mesmo Senhor. Menos ainda, iam aceitar a Paulo. E no verso 19, então, Paulo diz: eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu prendia e espancava nas sinagogas todos os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha. Recordem que nós estivemos lendo a história de Estevão, que foi apedrejado, e que ele via uma visão e via o Senhor sentado em seu trono, muitos anjos que subiam e desciam. Então, diz que a ele apedrejaram, mas realmente ele morreu vendo ao Senhor, que estamos seguros que ele nem sequer sentiu dor. Porque de ver a glória do Senhor, pois lhe tirou tudo da formosura do que estava vendo a nosso Deus, sua glória. Então, Paulo diz que ele foi testemunha esse dia quando apedrejaram a Estevão. Diz, e quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia em sua morte e guardava as roupas daqueles que o matavam. O que vocês acham disso? Que triste e que angustiante também para Paulo, esse acontecimento ou esse evento, ou esse ato, que ele aí reconheceu e disse ao Senhor, parecia que como ele estivesse dizendo ao Senhor: eu não sou digno que tu te mostres a mim, que tu apresente-se a mim, porque eu fui mau. Veja tudo o que fiz. Começa a narrar-lhe os pecados, os erros. Começa a recordar tudo o que fez, como para que Deus se arrependesse, como para que, pensou Paulo, que talvez ao Senhor tinha se esquecido, tinha passado por cima estes atos. E ele diz: Senhor, veja o que eu sou, veja o que eu fiz. E então diz que ele, em meio de confessar seus pecados, porque ele aí estava confessando os seus pecados, assim quando o Senhor quando lhe falou, no verso 16, pelo profeta, quando diz, por que te demoras? Levanta-te e batiza-te em água, lava teus pecados, invoca o nome do Senhor, invoca e reconhece que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, é o enviado de Deus, é o príncipe de paz, o prometido, que está nos livros dos profetas da antiguidade, quando Deus dizia que estaria enviando um sacerdote perfeito, enviando um pastor divino, enviando um profeta, enviando um salvador, e que a ele tinha que seguir, nele tinha que crer, a ele tinha que honrá-lo e adorá-lo. Portanto, que
O Senhor aqui neste momento estava ensinando a Paulo o que ele tinha que fazer e humilhar-se para que realmente esta conversão fosse completa. E é assim como o Senhor quis e permitiu que Saulo tivesse tido estes comportamentos de ser o perseguidor de cristãos, porque o Senhor tinha para ele um trabalho, um ministério, e, por sua vez, também o Senhor ia permitir que Paulo sofresse muitas tribulações, muitas perseguições, muitas dificuldades em sua vida. E ele assim o aceitou porque ele se converteu. E como se converteu, reconheceu, confessou os seus pecados, o Senhor lhe diz no verso 21, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Sai de Jerusalém, porque em Jerusalém não vão crer. Em Jerusalém vão querer matar-te. Mas vai, porque eu vou te enviar para longe aos gentios. Os gentios eram as pessoas que o Senhor dizia que do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul estaria recolhendo seu povo para salvação, para juntá-los, para levá-los ao reino dos céus. Estava aí o Senhor fazendo esta promessa maravilhosa. E por isso nós, hoje que nos consideramos gentios de certa maneira, sentimos-nos muito orgulhosos e felizes com nosso Deus, porque Ele humilhou-se em escolher-nos, em olhar-nos, em escolher-nos ou fazer-nos um chamamento. E agradecemos ao nosso Deus por esse chamamento que Ele fez a nós e essas promessas maravilhosas também que Ele tem para cada um. Promessas que nós devemos ter presente e devemos seguir e ser agradecidos e valorizar ao nosso Deus. E aqui no verso 22 diz que escutavam até esta palavra, diz que todos os que estavam ouvindo, como eram os perseguidores que queriam fazer mal a Paulo, diz que depois que ele contou o seu testemunho da forma como se converteu, então diz, e escutavam até esta palavra, então levantaram a voz dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Exatamente o que o Senhor dizia. Em Jerusalém não podeis estar, porque ali não vão crer, e eles, entretanto, sim, vão querer matar-te. Por isso, sai de Jerusalém. E aquelas palavras que o Senhor falou acerca de Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, era a realidade. E o Senhor lhe disse, tu ficarás vazia, desolada, Deus não estará contigo, Deus não se manifestará, não voltará a manifestar-se entre vós. E o Senhor, pois eu estou segura que assim tem sido, de que Deus não vai se manifestar, porque para que Deus se manifeste, tenha que dar seu Espírito Santo e outorgar dons e poderes e capacidades a cada crente, homem ou mulher, e respaldá-los. Não é somente que ele diga, você é profeta e já. Não, é que eu sou profeta, ou os títulos que os seres humanos põem nos outros, nas congregações, e põe o título de profeta, você é apóstolo. Mas não tem o respaldo de Deus. E é profeta e não tem nenhuma demonstração de profeta. Ou diz, é apóstolo e tampouco tem essa demonstração de apóstolo, porque isso tem que demonstrar com o poder que Deus dá à pessoa. Fazer milagres e sinais, curas. Que Deus use a essa pessoa para falar e tudo o que fala se cumpre. E que se ora por um doente, pois que cure. Que se vai pedir por um milagre, pois que se realiza um milagre. Que Deus vai respaldar sua igreja e a respaldará. Assim como quando ele disse a 4 pessoas, destas 4 pessoas ou desse pequeno redil, vou fazer uma igreja grande. Na Colômbia, em todo o mundo, e assim o vemos, glória ao Senhor. Então, o que significa isso? Isso significa que Deus pôs apóstolos, profetas em seu lugar,
está respaldando porque ele está cumprindo sua palavra. Entretanto, que nas congregações, como eu dizia antes, quando dão os títulos, o humano dá um título a outro humano, pois não se vê nenhum sinal, nenhum poder, não há nenhum respaldo. Isso não é de Deus. A pessoa pode deixar-se iludir e dizer, ai, me nomearam profeta, agora eu sou profeta. Não é? Mas não tem de Deus nada. Então, Deus não vai respaldá-lo. Senhora, Deus não o ouve. Se lhe pede algo, Deus não vai lhe responder, não lhe cumpre, não lhe concede. É isso que acontece. Então, isso é o que tem acontecido, o que sempre tem sucedido, que é Deus o que tem que outorgar todas essas coisas, e por isso o Senhor Jesus, quando disse a Jerusalém que, como matava os profetas, diz, chegará o dia em que ficará sem Deus, sem respaldo, sem manifestação de Deus. Porque a manifestação do Senhor é que tinha seus profetas e mandava mensagem de consolação, palavra, tinha milagres, tinha sinais entre o povo com as pessoas, tinha muita... Deus se manifestava e Deus se apartou de tudo isso. E aí se cumpriu essa profecia do Senhor Jesus Cristo que disse, tua casa será deserta e tu não estarás participando do reino dos céus, porque participar é quando nós vivemos as experiências do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem a nós, quando o sentimos e oramos, e quando profetizamos, ou falamos línguas, ou vemos visões, então dizemos, isto é um céu, Deus está aqui conosco. Isso, sente a glória de Deus, sente que o reino do Senhor está próximo, junto conosco. Bendito é o nome do Senhor. Aqui, então, diz que no 23, disseram, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E como eles gritavam e arrojavam suas roupas e lançavam pó para o ar, tudo o que faziam, mandou o tribuno que o metessem na fortaleza e ordenou que sob açoites averiguassem, porque clamavam assim contra ele. Porém, quando o amarraram, quer dizer que tinha pessoas, pois, que estava defendendo Paulo, pois então formou-se, foi um alvoroço naquele lugar. Diz, porém, quando o amarraram com correias, Paulo disse ao centurião que estava presente, é lícito a vós açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Quando o centurião ouviu isso, foi e avisou ao tribuno, dizendo, que vais fazer? Porque este homem é um cidadão romano? Então ele tinha temor dos romanos. Recordemos que o Império Romano era o que estava governando o mundo, pode-se dizer que governava o mundo. E eles governavam também ao povo de Israel. Então aqui diz que vão se angustiar, porque diz, este é um cidadão romano? Diz, veio o tribuno e disse-lhe, dize-me, és tu cidadão romano? E Paulo lhe disse, sim. Respondeu o tribuno, eu com uma grande soma de dinheiro adquiri esta cidadania. Então disse o tribuno que ele adquiriu a cidadania romana, mas com uma quantidade de dinheiro. E vai dizer-lhe, você o quê? Então, sim, você é cidadão romano? Você que não é nada, eu sou tribuno, e você não é nada. Você não é ninguém. E sim tem cidadania romana, não é? Pois aí lhe deu, foi lhe dar como, deu-lhe inveja a este tribuno. Bom, disse o tribuno, eu com grande soma de dinheiro adquiri essa cidadania. Então Paulo disse, pois eu a tenho de nascimento, viu? Então, Deus deu a sagacidade, a astúcia para Paulo dar a resposta. Você adquiriu a cidadania com dinheiro, mas eu nasci aqui. Sou aqui cidadão romano de nascimento. Então, Deus ajudou a Paulo aí neste momento com essas pessoas, porque já iam levá-lo preso. E no 29 diz, em seguida afastaram-se dele os que iam submetê-lo a tormento. E até o tribuno também teve medo. Veja, aqui vemos como Deus guardou a Paulo. Deus guardou a Paulo porque ele disse, vai-te de Jerusalém. Não convém que estejas aqui em Jerusalém. Eu vou mandar-te para longe aos gentios.
Então aqui diz que o tribuno, no momento em que percebe que ele era cidadão romano, teve medo por tê-lo o quê? Amarrado, por tê-lo amarrado. E aqui diz, no dia seguinte, querendo averiguar ao certo a causa, porque era acusado pelos judeus, soltou e ordenou que os principais sacerdotes e todo o sinédrio viessem, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. E continua a história para o próximo ensinamento, assim que vocês não vão perder o próximo ensinamento, porque é a continuação de atos, vivências, experiências, testemunho e conversão de Paulo. E onde vemos como Deus também está conosco e nos abençoa no dia de hoje. E nós não podemos aqui invejar, nem desejar, tanto dizer que o Senhor se manifestou naquela época e hoje não se manifesta. O Senhor se manifesta hoje igualmente e o diabo, o inimigo, nos persegue também. Ele nos persegue igual como naquele tempo. Agradecemos que hoje em dia, por causa das leis e dos governos que tem progredido seguramente, como dizer, progresso, ou tem havido muitas mudanças a nível mundial sobre Deus tem entrado na consciência dos seres, das pessoas, então tem feito leis que protegem as religiões, que protegem as pessoas, as crenças de cada pessoa, pois coisas muito bonitas Deus tem permitido também no meio da humanidade, para que se respeitem também, então para que tenha liberdade de culto, para que tenha liberdade de religião, para que tenha essa liberdade e possa ter a congregação do Senhor, porque como o Senhor Jesus Cristo disse que sua igreja seria grande e que seria perfeita e sua igreja vai prevalecer até o dia que o Senhor chegue. Então, o Senhor tem que fazer algo com os governos, com a mentalidade dos seres, para que a igreja do Senhor siga em frente. E tem pessoas que especulam e dizem, não, é que as religiões vão se acabar, isso vai terminar, isso terá um fim. Pois isso não será assim, porque o Senhor Jesus disse que a sua igreja seguiria e que as portas do inferno, quer dizer, o inimigo, o diabo, não poderia contra a igreja do Senhor. E que assim como naquela época que estamos lendo nestes 2000 anos atrás, da história dos primeiros apóstolos, hoje em dia nós testificamos que o Senhor está se manifestando, o Espírito Santo se manifesta em nosso meio. Então, aqui segue a igreja do Senhor e seguirá para sempre. E o Senhor respaldará e o Senhor abençoará a seus pregadores, a seus evangelistas, apóstolos, profetas, quando os envia pelo mundo, para que este evangelho seja pregado em todo o mundo. O Senhor o disse e assim será, porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus é firme. A palavra do Senhor é eterna e é firme e suas promessas são fiéis, são verdadeiras, assim que nós não vamos duvidar. A palavra do Senhor seguirá e, portanto, que abrigarão as demais religiões com as bênçãos que Deus nos dá a nós e que ninguém terá que proibir-nos pregar a palavra do Senhor. Então, as demais religiões se apoiarão e também desfrutarão de suas pregações, porque a lei é para todos, não é? A lei é para todos, mas, de toda maneira, o Senhor é para uma igreja, para um povo, para um coração, ou um coração que é o templo do Senhor, a casa do Senhor. Isso é a igreja do Senhor, os corações daqueles que o seguem. Convido a todos vocês para lerem a Bíblia, convido-os para que se congreguem nas igrejas, ou as pessoas que não se congregam, para as pessoas que são simpatizantes e que somente gostam de ouvir através da internet. Está muito bem que ouçam, que vejam o ensinamento, mas também os convido para que se congreguem, para que ministre-lhes profecia, para que eles imponham mãos, para que o Senhor lhes dê paz, segurança, felicidade, para que eles dê bênçãos, para que Deus lhes fale e os abençoe e vocês conheçam mais profundamente esta manifestação gloriosa de nosso Deus. Portanto, que o convite para todos vocês sigam em frente lendo a Bíblia
E agora vamos orar ao nosso Deus e vamos agradecer ao Senhor e também vamos clamar a Deus por nossas necessidades, petições, desejo do coração e também pedir ao Senhor que cure as pessoas que estão doentes. Tem muitas pessoas que estão nos hospitais, em suas casas, em suas camas, prostrados, pessoas que estão em estado vegetativo, pessoas que estão doentes por espíritos maus, de bruxarias, de feitiços, de maldições, pessoas que não têm raciocínio, lucidez, que não podem valer-se, porque estão doentes mentalmente. Por todas essas pessoas, vamos orar e todos vocês, os que sofrem qualquer doença, qualquer problema, dificuldade, coloque-os na presença do Senhor neste momento com suas palavras e creia e confie que Deus está conosco, ouvindo-nos e vendo-nos, e Ele abençoará a cada um. Pai Santo, eterno Deus, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, poderoso Senhor onipotente, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, nosso Deus poderoso, manifestastes grandemente na antiguidade, que hoje também se manifesta em nosso meio, que nos fez promessas maravilhosas, que tens um plano para cada um de nós, Senhor. A cada um, tu nos tens outorgado um trabalho, um ofício para realizar. Bendito Deus, nos consolas, porque o Espírito Santo é o Consolador, e tu nos dás paz, alegria, felicidade. Portanto, Senhor, sabemos que tua misericórdia é grande, tua misericórdia é para sempre, e que neste momento nos apresentamos diante de ti para agradecer-te. Obrigada, Senhor, pela vida, obrigada pelo sustento, pela comida, pelas roupas, pela casa. Obrigada pelo trabalho, obrigada por tudo, todos aqueles momentos de prazer que tu nos outorgas e nos permites desfrutar na vida, Senhor. Obrigada pelas bênçãos, Pai Santo. Obrigada, Senhor. Tu és quem nos dá a vida, que nos dá todas as bênçãos. És nosso Criador, nosso dono, nosso Pai. És nosso pastor divino. Senhor, quebre correntes, tire ataduras, laços, destrui a obra maligna. Liberta, Senhor, a todos aqueles que estão sendo escravos e prisioneiros do maligno. Limpa cada vida, limpa cada coração. Tira, Senhor, da mentalidade de muitos tantas coisas pecaminosas e imundas que o diabo põe nos pensamentos das pessoas. Senhor, sejas tu limpando, libertando, tirando todo o mal. Olha, Senhor, aos teus seguidores, a tua igreja a nível mundial, todos aqueles que se congregam em diferentes lugares, nações, povos, países, que se congregam grupos pequenos, grandes, e que clamam a ti, te buscam, aqueles que alegram seus corações quando cantam os hinos, os coros, Senhor. De todos eles, olha-os com misericórdia e com amor e abençoa a cada um, Senhor, com as bênçãos espirituais, com bênçãos materiais, Senhor. Ouve também a oração, veja a aflição também dos doentes, de todas as pessoas que têm diferentes doenças. Liberta-os, limpa cada um, Senhor. Cura, Senhor, tira a enfermidade, a doença, a dor. Veja este câncer, Senhor. Veja essas dores que produzem. Teus filhos te clamam, Pai meu. Teus filhos te clamam, aqueles que estão doentes. Senhor, ajuda, porque o diabo quer destruir e roubar a paz, a harmonia, a alegria e a felicidade. Tira as doenças, Pai Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo. Bendito e louvado o teu nome. No nome de Jesus te pedimos, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos ouvir. Obrigada, Senhor, por tua misericórdia, por teu amor, por tua palavra. Bendito Deus, poderoso és, Senhor. A honra e a glória para ti, meu Senhor, desde agora e para sempre.
Amém. Glória ao Senhor. Glória a Todo-Poderoso. Bendito é o Rei. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito é o nome do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Muito obrigada, meus queridos irmãos, irmãs. Agradeço a todos vocês. Um abraço forte para todos. Um beijo para as crianças. E que o Senhor os abençoe grandemente. O Senhor esteja com vocês. Obrigada.